A revista Várias História ela se organiza hoje da seguinte forma: ela possui um corpo editorial, do qual faz parte a editora-chefe, que é a professora Silvia Libel, a editora de resenhas, que é a professora Anne Jaqueline Silveira, um conselho editorial e também um conselho consultivo. Esse conselho editorial, no caso da revista Várias História, ele tem de fato uma presença marcante na revista. São editores que efetivamente trabalham administrando os artigos, né? Desse conselho faço parte eu, mas também 3 colegas de universidades estrangeiras, que são os professores Georg Fischer, Hendrik Cray e Seth Garfield. E como eu disse, tem uma característica de fato desse conselho editorial, que é administrar os artigos, encaminhá-los aos pareceristas, procurar pareceristas no Brasil e fora do Brasil que possam verdadeiramente dialogar com as temáticas e as questões abordadas pelos artigos, né? É uma forma, me parece, da revista atuar um verdadeiro diálogo mesmo intelectual, no sentido de trazer contribuições para que os artigos possam ser melhorados, ampliados. Me parece que esse é um papel importante que uma revista acadêmica tem que ter. E esse é um ponto delicado do trabalho do editor-chefe, né? Pois nós devemos saber equilibrar aquilo que nos foi apresentado com as críticas dos pareceristas, ou a ausência delas, né? Geralmente nós recebemos análises aprofundadas dos textos que efetivamente ajudam os autores e autoras a refinarem seus argumentos, né? A melhorarem o artigo que nos foi originalmente submetido, né? Ocasionalmente a gente tende a nuançar um pouco a linguagem, né? Quando um parecerista pega um pouco mais pesado, né? E aqui também é um exercício de empatia, né? Porque todo mundo que está no meio acadêmico já submeteu artigo, já fez parecer, então a gente também tem que saber se colocar no lugar do outro. E algo que eu acho muito importante é avaliar o artigo pelo que lhe foi proposto, né? Não pelo aquilo que você gostaria de ter feito, né? E tem muita diferença entre apontar autores essenciais para argumentação ou falhas nas análises e exigir algo diferente do ponto de partida, né? Então, esse trabalho de avaliação é um trabalho lento, né? Geralmente autores ficam angustiados quando acontece alguma demora extraordinária, né? Mas nós devemos aguardar o tempo dos pareceristas, né? Que são bastante generosos em nos fornecerem as suas avaliações, que o fazem pelo desenvolvimento acadêmico geral, né? Obviamente que todo mundo teria mais tempo para os seus próprios trabalhos sem fazer parecer de absolutamente nada, mas ao mesmo tempo, quem se daria ao trabalho de ler pesquisas outras que não as suas? Então, nós contamos com a generosidade dos colegas que realmente se dedicam a refletir sobre os manuscritos que chegam até nós. Quando eu fui editora-chefe da revista, eu me lembro de algumas situações em que os pareceres contribuíram verdadeiramente para o aprimoramento dos artigos, né? Dando aquela sensação de um dever cumprido, de fato, da revista estar realizando aquela que talvez seja uma das suas atividades mais importantes, né? Que é estabelecer esse diálogo intelectual entre os autores com seus pares. Eu me lembro especialmente do artigo da professora Kaori Kodama, da Fiocruz, e do artigo dos professores Robert Wegner, também da Fiocruz, e Gisele Venâncio, que eles escreveram em parceria para um mesmo dossiê, por sinal. E eu me lembro da satisfação deles no sentido de, como autores, terem encontrado pareceres que de fato contribuíram para que o artigo melhorasse a sua proposta, aprimorasse, ou mesmo que contribuíram com questões para além do próprio artigo. Eu acho que, em primeiro lugar, a escolha de uma revista pensando eu enquanto leitora, o que eu gostaria de ler. Então, eu acho que a escolha de uma revista tem a ver também com o que a gente procura em termos de novidades, em termos de temáticas interessantes, aquilo que pode vir a contribuir para as suas pesquisas. Esse é o primeiro ponto. E segundo, eu penso também na revista como espaço onde você pode utilizar para circulação de seus trabalhos, pensando, portanto, naqueles que serão seus leitores. E daí, nesse sentido, eu acho que o parecerista é fundamental, porque, de alguma maneira, o parecerista é como se fosse uma espécie de
leitor ideal é aquela pessoa que vai avaliar seu trabalho e ver a estrutura, ver a bibliografia utilizada, pertinência, e de alguma forma vai apontar também os problemas em relação àquele artigo. Muitas vezes nós temos a impressão de que o processo de publicação de um artigo no periódico científico tem dois momentos. O momento em que enviamos o artigo e o momento em que encontramos o nosso artigo publicado. Esquecemos que entre esses dois momentos há um rico processo de produção acadêmica, de diálogo acadêmico, que é o processo de recepção dos pareceres e a interação com os pareceres. A experiência que nós tivemos com a revista VariHistória foi justamente de perceber a riqueza desse processo, como que o retorno do artigo com observações dos pares anônimos é um momento muito rico de produção, que faz com que a gente deixe pontos mais claros, passemos a enxergar coisas que pouco enxergávamos, e até, além da produção do artigo, esse retorno dos pareceristas sugerem novos caminhos para serem seguidos nas nossas pesquisas. Então essa foi a experiência que a gente teve com a VariHistória. Foi realmente uma rica experiência de produção acadêmica coletiva. Nós dois, eu e o Robert, e o nosso parecerista, que não sabemos quem é, e por isso não podemos agradecer pessoalmente, mas que nos ajudou muito a tornar mais claros os nossos argumentos. A experiência foi tão boa que nós decidimos publicar no próprio artigo um agradecimento especial ao nosso parecerista anônimo.